tanto Kazantzakis como Saramago compuseram vidas de Cristo, né? Eles são colocados dentro do mesmo cesto, mas eles eram, óbvio, dois brilhantes escritores, mas muito diferentes. A intenção do Kazantzakis, isso está registrado nos diários dele e na obra dele como um todo, era reavivar a fé, era recuperar o conflito entre carne e espírito, vivificar esse conflito para que o homem reencontrasse Deus. E o Saramago tinha uma intenção totalmente contrária, era ateu, anticatólico, membro do Partido Comunista, defendia a Revolução Armada, era um grande escritor, e enquanto grande escritor, e aí, pelo menos para nós é assim, ele está exercendo o seu poder subcriativo. O que será que isso cria? O que será que isso produz para nós? Será que a gente deve simplesmente descartar essas coisas? Ou a gente deve fazer como ensinou São Paulo, examinar essas coisas e reter o que é bom e obviamente descartar o que é ruim? O Evangelho segundo Jesus Cristo, que o Saramago publicou em 1991, ele é principalmente uma leitura não religiosa e cínica também da vida de Jesus Cristo. Ao contrário do que tantos cristãos ortodoxos ou mesmo católicos disseram no Kazantzakis, ele tinha uma profunda devoção por Cristo, pela cruz. O Saramago não tem. E ele expressa isso. E uma pessoa que tenha o mínimo de sensibilidade, ou eu diria, uma pessoa que tenha o mínimo do sopro do Espírito em si, perceberia a devoção do Kazantzakis e a intenção dele já disposta ali mesmo no prefácio do livro. O Saramago não tem, mas quem disse que uma intenção destrutiva não pode, ao destruir, revelar alguma coisa interessante, alguma coisa importante? O Evangelho segundo Jesus Cristo é um livro magnífico. É uma narração secular da vida de Jesus Cristo, e mais interessante do que os episódios que mudam na vida de Jesus é justamente a maneira como esse narrador onisciente descreve os sentimentos de Jesus, a relação de Jesus com as pessoas e com Deus, que é importante. Claro, normalmente as pessoas religiosas não suportam esse tipo de leitura, mas ao não suportar, perdem aquilo que ela tem de importante. Tem muito o que falar sobre esse livro, mas eu vou falar só do final, exatamente o final, quando Jesus está morrendo na cruz. Eu vou ler. Jesus morre, e já o vai deixando a vida, quando de súbito o céu por cima da sua cabeça se abre de par em par, e Deus aparece. Vestido como estivera na barca, que quando ele encontra com Deus, né? E conversa com ele, e a sua voz ressoa por toda a terra, dizendo: Tu és meu filho muito amado, em ti pus toda a minha complacência. Então Jesus compreendeu que viera trazida ao engano, como se leva o cordeiro ao sacrifício, que a sua vida fora traçada para morrer, assim desde o princípio dos princípios, e subindo-lhe a lembrança o rio de sangue e de sofrimento, que do seu lado irá nascer e alagar toda a terra, clamou para o céu aberto onde Deus sorria: Homens, perdoai-lhe, porque ele não sabe o que fez. Depois foi morrendo no meio de um sonho. Estava em Nazaré e ouviu o Pai dizer-lhe, encolhendo os ombros e sorrindo também: Nem eu posso fazer-lhe todas as perguntas, nem tu pode dar-lhes todas as respostas. É a página 444 do Evangelho segundo Jesus Cristo. Acho que para um cristão não tem nada mais blasfemo do que isso, né? Homens, perdoai-o. Mas alguém pode negar que essa foi a visão? Não está escrito no livro de Isaías, no capítulo 53, sobre a morte do Messias, que ao Senhor agradou moê-lo? Se você já viu a Paixão de Cristo, então você já viu a profunda devastação do corpo de Jesus Cristo. Deus não chora como no final desse filme.
Na verdade, a Escritura diz que ele agradou-se disso. E a teologia vai dizer que Deus é impassível. Deus não tem paixões. Deus estava satisfeito. No fim das contas, a teologia católica, escolástica, ela vai dizer a mesma coisa. No Cur Deus Homo, já do princípio, né, da escolástica, é isso. Toda a reflexão de Santo Anselmo é para por que Deus se fez homem, e ele conclui que a glória divina foi atingida, foi ofendida, que Deus foi humilhado, de certo modo, na sua onipotência por Adão e Eva, e agora ele exige da humanidade morte, sangue, castigo eterno. Ele não vai se aplacar só por pedidos de perdão. As palavras de Jesus, misericórdia quero e não sacrifício, não são verdadeiras para Deus. Deus quer sangue. A própria teologia escolástica vai começar. O livro de Santo Anselmo, ele é meio que o princípio da escolástica, ela começa com essa reflexão de um Deus irado, que precisa de um sacrifício terrível para se aplacar da sua ofensa, de o quanto a humanidade o ofendeu. Ao contrário, pode não ser a intenção do Saramago, mas se você lê isso como um hipertexto, uma revelação que Deus quer trazer aos homens, junto de Philip K. Dick, junto de Nikos Kazantzakis, junto de Jung no Resposta a Jó, você encontra um Deus que precisa do perdão dos homens. Ele precisa dos homens para que a sua onipotência seja temperada com bondade, com sabedoria. Não é verdade que Moisés o aplacou quando ele queria destruir o povo no Monte Sinai? Não é verdade que Zacarias, o profeta, também fez isso? Que Abraão conseguiu interceder por Sodoma e Gomorra e salvar dela pelo menos a sua família? São vários exemplos assim, em que a ira de Deus é aplacada, em que os homens fazem com que Deus mude de ideia. E é isso que os homens são. Nós devemos ser o rosto bondoso de Deus. Nós devemos levar Deus a reflexões que ele não pode ou não quer fazer. E é isso que é teoses, é assim que nós nos unimos a Deus. A gente não deve olhar para as decisões de Deus e simplesmente dizer, tá perfeito, Deus sabe o que ele está fazendo. A sua função não é essa, você não existe para isso, eu não existo para isso. O Saramago, independente de todas as ideias erradas que ele poderia ter, ele escreveu um texto que, posto diante de Deus, é uma reflexão que Deus criou o Saramago para fazer. Ele criou esse homem para que ele fizesse essa reflexão. Ele criou você para que você refletisse coisas que Deus não pode refletir sozinho. E uma vez refletindo, Deus reflete. O homem é imagem de Deus, nós somos espelho de Deus. O que Deus se torna quando nós somos consumistas, materialistas, egoístas, animalescos, ateus, é uma grande responsabilidade colocada sobre os nossos ombros. Um grande dever que a gente precisa levar muito a sério. Ou seremos destruídos. E não poderemos sequer culpar Deus pela ira que recai sobre nós.